Sofia Almeida verificou o relógio. Eram 15h42. A reunião com os investidores alemães em Munique tinha terminado há 20 minutos, e o resultado fora mais favorável do que as suas projeções mais otimistas. O acordo para a implementação da nova tecnologia de construção modular, pré-fabricada nos projetos futuros da Almeida e Filhos, Engenharia e Construção, S.A., estava praticamente assegurado. Seria um passo fundamental para modernizar a empresa, um projeto que ela própria defendera durante quase 2 anos contra a resistência interna, principalmente do seu pai e do seu irmão. Sentada no lobby do hotel, com o cheiro a café e a madeira polida no ar, abriu o seu computador portátil para enviar um e-mail detalhado ao seu pai, Antônio Almeida, o fundador e presidente do Conselho de Administração. Era importante que ele recebesse a notícia diretamente dela, enquadrada com os dados financeiros, que demonstravam a viabilidade e o retorno do investimento. O seu dedo pairou sobre o teclado quando o ecrã de início de sessão da rede interna da empresa mostrou uma mensagem de erro. Credenciais inválidas. Contacte o administrador do sistema. Estranho. Tentou novamente, inserindo a sua longa e complexa palavra-passe com a precisão de um engenheiro. O mesmo erro. Uma ligeira sensação de desconforto instalou-se. Talvez uma atualização do sistema, embora o departamento de TI devesse ter notificado a direção de tais procedimentos. Abriu a sua aplicação de e-mail profissional no telemóvel. Erro de sincronização. A sua conta pode não ter permissões. Agora, o desconforto deu lugar a uma inquietação palpável. O seu acesso como diretora de operações e membro do conselho era de nível máximo. Um erro de permissões era praticamente impossível, a menos que fosse intencional. Foi então que viu a notificação de um novo e-mail na sua conta pessoal, aquela que raramente usava para assuntos de trabalho. O remetente era genérico. Recursos Humanos, Almeida e Filhos. O assunto era clínico e direto. Notificação de cessação de vínculo laboral. O seu coração começou a bater de forma descompassada, um tambor surdo no silêncio do opulento lobby alemão. Abriu o e-mail. O texto era curto, redigido numa linguagem jurídica impessoal, que contrastava brutalmente com os 32 anos da sua vida, todos eles, de uma forma ou de outra, ligados à empresa que o seu pai construíra. ESMA, Senhora Engenheira Sofia Almeida. Na sequência da deliberação do Conselho de Administração de 12 de março de 2021, vimos por este meio comunicar a V-Exa. A cessação, com efeitos imediatos, do seu contrato de trabalho e de todas as funções que desempenhava na Almeida e Filhos, Engenharia e Construção, S.A., incluindo o seu assento no referido conselho. Informamos ainda que os seus acessos aos sistemas e instalações da empresa foram revogados. Os seus pertences pessoais ser-lhe-ão entregues na sua morada de residência por uma empresa de logística nos próximos 5 dias úteis. Para quaisquer questões relativas ao processo de desvinculação, deverá contactar o nosso departamento jurídico através dos canais oficiais. Com os melhores cumprimentos, a administração. Sofia leu o e-mail 3 vezes. As palavras permaneciam as mesmas, frias e irrefutáveis. Não havia uma justificação, um telefonema, uma conversa. Apenas um e-mail formatado, enviado enquanto ela estava a milhares de quilômetros de distância, a fechar um negócio que representaria milhões em receitas futuras e que solidificaria o legado da empresa para a próxima década. O seu primeiro instinto foi ligar ao pai. O telemóvel dele chamou 1, 2, 3 vezes, antes de cair na caixa de correio de voz. A mensagem gravada, a sua voz familiar e grave, pareceu uma zombaria. Deixou uma mensagem curta, a sua própria voz surpreendentemente calma. Pai, recebi um e-mail. Preciso que me ligues. Urgente. Depois ligou ao seu irmão, Tiago, o diretor comercial. O resultado foi o mesmo. Caixa de correio de voz. Tentou o seu assistente pessoal, os chefes de departamento, com quem trabalhava diariamente, até mesmo a recepcionista do escritório principal em Lisboa. Ninguém atendeu às suas chamadas. Era como se uma cortina de ferro tivesse descido subitamente, isolando-a de tudo o que conhecia. O seu mundo profissional, a sua identidade, a sua família, tudo fora apagado com um clique num qualquer escritório em Lisboa. Sentada ali, no meio do movimento de estranhos, sentiu um frio que nada tinha a ver com o clima bávaro. Fechou o computador portátil, guardou o telemóvel na mala e levantou-se. O seu voo de regresso era só na manhã seguinte. Tinha pela frente uma longa noite num país estrangeiro, completamente desligada da vida que acreditava ser sua. A empresa Almeida e Filhos não era apenas o seu local de trabalho, era o ecossistema onde crescera. Nascida em Lisboa, as suas primeiras memórias eram de estaleiros de obras aos fins de semana, do cheiro a nebetão fresco e do som metálico das cofragens. O seu pai, Antônio, filho de um pequeno empreiteiro de Trás-os-Montes, fundara a empresa nos anos 80 com pouco mais do que um curso de engenharia civil tirado à noite e uma determinação férrea. A sua mãe, Lourdes, professora de liceu, sempre fora o pilar emocional da família, mas mantivera-se à margem dos negócios, uma esfera que Antônio considerava exclusivamente sua. Sofia, desde cedo, mostrou uma aptidão para as ciências exatas que encantava o pai. Aos 10 anos, já interpretava desenhos técnicos simples. Aos 16, passava os verões a ajudar no departamento de orçamentação.
A escolha de seguir engenharia civil no Instituto Superior Técnico foi uma formalidade, uma progressão natural. Formou-se com a melhor nota do seu ano, e enquanto os seus colegas sonhavam com multinacionais em Londres ou Zurique, o seu caminho estava traçado. Recusou 2 propostas de empresas internacionais para aceitar uma posição de engenheira júnior na Almeida em Filhos. Antônio disfarçou o seu orgulho com uma advertência severa. Aqui dentro, não és a minha filha, és a engenheira Almeida. Terás de provar o teu valor 2 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Sofia aceitou o desafio, mergulhou no trabalho com uma dedicação que roçava a obsessão. Chegava antes de todos, saía depois de todos. Visitava as obras com uma frequência que surpreendia os encarregados mais velhos, não para dar ordens, mas para aprender, para compreender os problemas no terreno. O seu respeito não foi ganho pelo apelido, mas pela sua competência técnica e pela sua capacidade de resolver problemas complexos. O seu irmão, Tiago, 3 anos mais velho, era o seu oposto. Formado em gestão, possuía um carisma natural e uma rede de contactos invejável. Era excelente a socializar, a fechar negócios com base em almoços longos e promessas grandiosas. Contudo, faltava-lhe a disciplina e o rigor técnico. Muitas vezes, era Sofia quem tinha de encontrar soluções para os prazos irrealistas ou as especificações técnicas ambíguas que Tiago prometia aos clientes para garantir um contrato. O pai via esta dinâmica como um equilíbrio. O Tiago traz o trabalho, tu executas. Juntos são a equipa perfeita, costumava dizer. Mas Sofia sabia que o fardo da execução recaía desproporcionalmente sobre os seus ombros e os da sua equipa. Apesar disso, a empresa prosperava. Sob a influência de Sofia, que foi subindo gradualmente na hierarquia até se tornar diretora de operações aos 30 anos, a Almeida em Filhos começou a diversificar. Deixou de ser apenas uma construtora de habitação de gama média alta para se aventurar em projetos comerciais complexos, reabilitação urbana e infraestruturas públicas. Sofia introduziu metodologias de gestão de projeto mais eficientes, implementou o software BIM, Building Information Modeling, para otimizar o design e a construção, e insistiu em certificações de qualidade e ambientais que abriram portas a concursos internacionais. Nos 5 anos da sua gestão operacional, a faturação da empresa triplicou. O projeto da tecnologia de construção modular era a sua grande aposta para o futuro. Representava uma ruptura com os métodos tradicionais que o seu pai prezava, mas os números não mentiam. Redução de custos em 20%, diminuição do tempo de construção em 30% e um impacto ambiental significativamente menor. Após meses de resistência, Antônio finalmente cedeu, permitindo que ela avançasse com as negociações. Vai lá na Alemanha, mas não faças promessas que não possamos cumprir, dissera-lhe ele no aeroporto. Um misto de ceticismo e esperança no olhar. Agora, essa memória parecia pertencer a uma outra vida. O voo de regresso a Lisboa foi passado num silêncio absoluto. Sofia não tentou ligar a mais ninguém. A coordenação do silêncio de todos era prova de que a decisão fora deliberada e final. Ao aterrar no aeroporto, Humberto Delgado sentiu-se uma estranha na sua própria cidade. Apanhou um táxi para o seu apartamento em Campo de Ourique, um andar espaçoso num prédio reabilitado pela própria Almeida em Filhos, anos antes. A ironia era palpável. Nos dias que se seguiram, o silêncio da sua família foi total. As suas mensagens não foram respondidas. As suas chamadas, ignoradas. O e-mail do departamento jurídico chegou 2 dias depois, com os detalhes da sua compensação, o mínimo exigido por lei, e uma cópia do seu contrato de trabalho, destacando uma cláusula de não concorrência particularmente restritiva. Estava proibida de trabalhar para qualquer empresa concorrente em Portugal ou de contactar qualquer cliente ou fornecedor da Almeida em Filhos durante um período de 2 anos. A cláusula que ela própria assinara anos antes sem pensar 2 vezes era uma jaula. Os seus pertences chegaram na sexta-feira, em caixas de cartão anônimas, entregues por uma transportadora. Dentro estavam os seus objetos pessoais do escritório. Fotografias, os seus diplomas emoldurados, os prêmios de design que os seus projetos tinham ganho, as suas canetas e cadernos. Tudo fora atirado para dentro das caixas, sem qualquer cuidado. Uma pequena planta que mantinha na sua secretária há anos estava partida, a terra espalhada sobre os seus livros técnicos. No fundo de uma das caixas, encontrou um objeto que a fez parar. Um pequeno capacete de obra de plástico amarelo, que o seu pai lhe oferecera quando ela tinha 6 anos, com o seu nome, Sofia, escrito à mão por ele. Segurou o pequeno objeto e, pela primeira vez desde que lera o e-mail, sentiu as lágrimas a quererem romper, mas engoliu a emoção. Chorar seria uma concessão que não estava disposta a fazer. As primeiras fissuras no que ela pensava ser um alicerce sólido tinham começado a aparecer cerca de 6 meses antes do seu despedimento. Começou de forma sutil. Antônio Almeida, que sempre fora robusto, começou a queixar-se de cansaço e a ter episódios de tonturas. Após uma série de exames, foi-lhe diagnosticada uma condição cardíaca que, embora não imediatamente fatal, exigiria uma mudança de estilo de vida e, eventualmente, uma intervenção cirúrgica. A notícia abalou a dinâmica familiar e empresarial. Foi nessa altura que Ricardo Amaral entrou em cena. Antigo colega de faculdade de Antônio, Amaral fizera carreira como consultor de gestão.
especializando-se em reestruturações de empresas familiares. Era um homem de fala mansa, cabelo prateado impecavelmente penteado e fatos caros. Antônio contratou-o sem consultar Sofia para ajudar a planear a transição e otimizar a estrutura da empresa, à luz dos seus problemas de saúde. Sofia desconfiou de Amaral desde o primeiro momento. As suas conversas eram repletas de jargão corporativo vago e de elogios à visão do fundador. Ele passava horas em reuniões à porta fechada com Antônio e Tiago, das quais Sofia era frequentemente excluída, sob o pretexto de que a engenheira está muito ocupada com o lado operacional. Quando questionava o pai sobre o teor dessas reuniões, a resposta era sempre evasiva. Estamos a tratar de assuntos de família, filha. Coisas aborrecidas. As decisões de Sofia começaram a ser revertidas. Um fornecedor de aço de alta qualidade da Alemanha, que ela negociara arduamente para garantir padrões europeus num novo projeto, foi subitamente substituído por um fornecedor nacional com um historial de entregas inconsistentes, mas que, por coincidência, era amigo de Ricardo Amaral, um talentoso gestor de projeto que Sofia recrutara. Foi transferido para uma obra menor no interior do país, e em seu lugar foi promovido um engenheiro mais velho, leal a Antônio, mas tecnologicamente inapto. O orçamento para a formação em BIM foi cortado pela metade. A tensão entre Sofia e o seu irmão, Tiago, aumentou. Ele, sentindo-se fortalecido pela presença de Amaral, começou a desafiar abertamente a autoridade de Sofia em reuniões de equipa. A minha irmã está demasiado focada nestas modernices alemãs e esquece-se de como as coisas funcionam em Portugal, disse ele uma vez perante vários chefes de departamento. Precisamos de ser práticos, não acadêmicos. O ponto de viragem foi um grande projeto turístico no Algarve, um resort de luxo que Tiago garantira com um cliente internacional. O terreno, contudo, era geologicamente instável e exigia fundações profundas e dispendiosas. Os estudos geotécnicos que Sofia encomendou eram claros quanto aos riscos. Ela apresentou um plano de construção seguro, mais caro, que reduzia a margem de lucro. Ricardo Amaral, numa reunião para a qual Sofia só foi chamada a meio, apresentou um plano alternativo, com soluções de fundação mais baratas, mas tecnicamente questionáveis. Um risco calculado, argumentou Amaral. A engenheira Almeida é demasiado conservadora. Por vezes, para ganhar, é preciso arriscar. Para choque de Sofia, o seu pai concordou com Amaral. Vamos avançar com a solução do Ricardo. Precisamos deste projeto para ser lucrativo, Sofia. Não podemos ser reféns dos engenheiros. Foi a primeira vez que o seu pai usou a sua profissão contra ela, como se fosse uma limitação e não uma mais-valia. Naquela noite, Sofia tentou falar com a sua mãe. Lourdes parecia ansiosa, desviando o olhar. O teu pai não está bem, filha. Está com medo. O Ricardo dá-lhe a segurança de que ele precisa. Diz-lhe o que ele quer ouvir. E o que é que ele quer ouvir, mãe? Que eu estou errada. Que 70 anos de avanços na engenharia civil não valem nada. Lourdes não respondeu, limitando-se a afagar-lhe o braço. Tem cuidado, Sofia. Só isso. 2 semanas depois, Sofia viajou para Munique. Agora, no seu apartamento silencioso em Lisboa, as peças do puzzle encaixavam-se com uma clareza dolorosa. A sua viagem fora o pretexto perfeito para a executarem. O seu sucesso em assegurar o acordo da tecnologia modular fora, ironicamente, o último prego no seu caixão. Provavelmente fora apresentado a Antônio como a prova final de que ela estava a tentar afastar a empresa das suas raízes, de o tornar obsoleto. Ricardo Amaral não era um consultor. Era um parasita que se alimentava dos medos de um homem doente e da inveja de um irmão inseguro. E eles tinham conseguido. Tinham-na expurgado. Desesperada por respostas, Sofia recorreu ao único aliado que pensava ainda ter dentro da empresa. Miguel, um jovem engenheiro que ela mentoreara e que lhes era ferozmente leal. Marcaram um encontro num café discreto, longe do centro da cidade. Miguel chegou tenso, olhando constantemente por cima do ombro. A engenheira não devia estar a falar consigo. Fizeram-nos assinar a todos um acordo de confidencialidade. Ameaçaram com despedimento por justa causa quem a contactasse. Miguel, o que aconteceu? Perguntou Sofia, a voz baixa e controlada. Foi tudo muito rápido. No dia em que a engenheira viajou, houve uma reunião de emergência do conselho. O seu pai, o seu irmão e o Dr. Amaral apresentaram um relatório, supostamente preparado pelo Amaral, que pintava um quadro negro da sua gestão. Diziam que as suas iniciativas de modernização estavam a alienar os clientes e fornecedores tradicionais, que a sua insistência em padrões internacionais estava a inflacionar os custos e a pôr em risco a viabilidade da empresa. Usaram o projeto do Algarve como exemplo, dizendo que a sua abordagem conservadora quase nos fez perder o contrato. Sofia sentiu um nó no estômago. Eram distorções grosseiras da realidade. E o meu pai acreditou nisso? Miguel hesitou. O seu pai, ele não parece o mesmo, engenheira. Parece cansado, confuso. O Amaral e o seu irmão não o largam. E depois apresentaram a solução. Uma reestruturação. O Dr. Amaral foi nomeado administrador delegado, com poderes executivos. O seu irmão ficou com a direção comercial e de desenvolvimento. E contrataram o filho do Amaral, o Nuno, para a sua posição. Para diretor de operações. A revelação caiu como uma pedra. O filho de Amaral,
O plano fora orquestrado desde o início. Não se tratava de uma divergência de visões, tratava-se de um golpe palaciano. E o que disseram sobre mim? Perguntou Sofia, temendo a resposta. Disseram que a engenheira tinha decidido seguir um novo rumo profissional e que a separação fora amigável. É a história oficial. Mas nos corredores, a narrativa que o seu irmão e o Nuno Amaral espalham é outra. Insinuam que a engenheira estava a negociar por fora, a tentar levar clientes para uma nova empresa que ia criar, que a sua viagem à Alemanha era parte desse plano. A calúnia era tão vil, tão distante da verdade, que Sofia sentiu uma onda de náusea. Eles não se limitaram a despedi-la, estavam a destruir a sua reputação, a envenenar o seu nome na indústria que era a sua vida. Agradeceu a Miguel, pedindo-lhe que tivesse cuidado. Saiu do café e caminhou sem rumo pelas ruas de Lisboa, a cidade cujos edifícios ela ajudara a erguer e que agora lhe parecia hostil e estranha. O sentimento de perda deu lugar a uma raiva fria e focada. O passo seguinte foi consultar uma advogada, uma especialista em direito do trabalho, recomendada por uma antiga colega de faculdade. Doutora Camila Reis ouviu a sua história pacientemente, analisando os documentos que Sofia trouxera. O seu veredito foi desanimador. Legalmente, a posição deles é sólida, engenheira Almeida. Sendo uma sociedade anônima, o Conselho de Administração tem o poder de nomear e demitir diretores. O seu contrato não previa uma blindagem contra despedimento sem justa causa, apenas uma compensação. E eles pagaram-na. A cláusula de não concorrência é agressiva, mas provavelmente seria considerada válida por um tribunal, dada a sua posição e acesso à informação sensível. Mas a difamação, as mentiras que estão a espalhar, insistiu Sofia, isso seria uma batalha de palavra contra palavra, extremamente difícil de provar em tribunal, exigiria testemunhas dispostas a arriscar os seus empregos, seria um processo longo, caro e muito público. E no final, poderia não dar em nada. A advogada olhou-a com simpatia. Eles protegeram-se bem, sabiam exatamente o que estavam a fazer. Sofia saiu do escritório da advogada, com a certeza de que estava sozinha. O sistema legal não a ajudaria. A sua família virara-lhe as costas. A sua rede profissional estava agora inacessível devido à cláusula de não concorrência e às mentiras que circulavam. Os meses seguintes foram um mergulho no vazio. As suas economias, embora substanciais, começaram a diminuir com as despesas do seu apartamento e estilo de vida, que já não conseguia suportar. Recusou-se a tocar no dinheiro da indemnização, que via como o preço do seu silêncio. As tentativas de encontrar trabalho foram frustrantes. O seu apelido, antes um trunfo, tornara-se um obstáculo. Numa entrevista para uma posição de consultoria, numa empresa de engenharia, o entrevistador foi direto. Engenheira, com todo o respeito, contratar a filha de Antônio Almeida, que acabou de sair da empresa em circunstâncias pouco claras. Seria visto como um ato hostil pela Almeida e Filhos. Não podemos correr esse risco. A solidão era a companheira mais constante. Passava os dias a ler artigos técnicos, a tentar manter-se atualizada, mas sentia-se a flutuar, sem um propósito. Vendeu o seu carro de alta cilindrada. Trocou o seu espaçoso apartamento em Campo de Ourique por um T1 alugado em Arroios, mais pequeno e mais barato. Cada passo para baixo na escala social era um lembrete da sua queda. Uma noite, sentada no chão do seu novo apartamento, rodeada por caixas ainda por desfazer, abriu uma garrafa de vinho e começou a folhear os seus antigos cadernos de projeto. Plantas, cálculos estruturais, cronogramas. A sua vida estava ali, naquelas páginas. A sua identidade estava inextricavelmente ligada ao betão e ao aço. Sem isso, quem era ela? O desespero, que até então mantivera a distância com uma disciplina férrea, começou a infiltrar-se. Pela primeira vez, considerou desistir. Sair de Portugal, mudar de profissão, começar do zero, num lugar onde o nome Almeida não significasse nada. Foi nesse ponto baixo que o seu telemóvel tocou. Um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Estou? Disse a voz rouca pelo desuso. Engenheira Sofia Almeida. Daqui fala Helena Vasconcelos. Sofia demorou um segundo a reconhecer o nome. Helena Vasconcelos era uma arquiteta de renome, quase uma lenda na área da reabilitação de patrimônio histórico. Tinham se cruzado alguns anos antes numa conferência. Arquiteta, sim, sou eu, que surpresa. Ouvi dizer que está disponível, disse a arquiteta, a sua voz grave e sem rodeios. Não me interessam os mexericos da capital, interessa-me a sua competência. Lembro-me de uma apresentação sua sobre o uso de compósitos de fibra de carbono para reforço de estruturas antigas. Foi a única engenheira que vi falar do passado com os olhos no futuro. Sofia sentiu uma centelha de algo que não sentia há meses. Obrigada, arquiteta. Não lhe estou a ligar para a elogiar. Estou a ligar-lhe porque tenho um problema que talvez só você possa resolver. Estou a liderar a recuperação de um antigo convento no Alentejo, perto de Estremoz.
A fundação para quem trabalho quer transformá-lo num centro cultural. O edifício é magnífico, mas está a cair aos bocados. As estruturas de madeira estão podres, as abóbadas têm fendas. Os engenheiros que consultei ou querem demolir metade e reconstruir em betão, o que é um crime, ou apresentam soluções que custam o triplo do nosso orçamento. Lembrei-me de si. Pensei que talvez tivesse uma abordagem diferente. A proposta era tão inesperada, tão distante do mundo corporativo de onde fora expulsa, que Sofia ficou sem palavras. Um convento em ruínas no meio do Alentejo. Arquiteta, eu agradeço a confiança, mas a minha situação é complicada. Tenho uma cláusula de não concorrência. A Fundação Vasconcelos e Abreu não é uma empresa de construção. Somos uma organização sem fins lucrativos. E este projeto não é um resort de luxo no Algarve. Não creio que a empresa do seu pai se importe, interrompeu Helena. Pense nisto como um trabalho de consultoria freelance. Um projeto. Venha ao Alentejo. Veja o edifício com os seus próprios olhos. Depois decida. Na semana seguinte, Sofia conduziu o seu modesto carro utilitário pelas estradas do Alto Alentejo. O silêncio e a vastidão da paisagem, os sobreiros e as oliveiras, sob um céu azul profundo, eram um bálsamo para a sua alma ferida. O convento de São Jerônimo era uma estrutura imponente, mesmo em estado de semi-ruína. Helena Vasconcelos esperava à entrada. Juntas passaram o dia a explorar o edifício. Sofia sentiu a sua mente de engenheira a despertar. Tocava nas paredes de pedra fria, analisava as fissuras nas abóbadas de cruzaria, media a inclinação das vigas de madeira com o olhar. O desafio era imenso, mas era um desafio puro. Não se tratava de margens de lucro ou de políticas de escritório. Tratava-se de salvar um pedaço de história, de usar o conhecimento mais avançado para preservar o passado. Naquela tarde, sentada com a arquiteta no claustro abandonado, com o sol a filtrar-se pelas arcadas, Sofia sentiu um propósito a regressar. Acho que consigo fazer isto, disse ela, e pela primeira vez em meses, a sua voz tinha um timbre de confiança. De volta a Lisboa, Sofia mergulhou no projeto. Passava 18 horas por dia no seu pequeno apartamento, que se transformara num escritório de guerra. Pesquisou novas técnicas, contactou especialistas internacionais em reabilitação estrutural, desenvolveu modelos 3D do convento no seu computador pessoal. A sua proposta, apresentada à Fundação 2 semanas depois, era uma obra-prima de engenharia e pragmatismo. Combinava o reforço subtil das estruturas existentes com materiais compósitos, a substituição seletiva de elementos de madeira por réplicas exatas, tratadas com tecnologia moderna, e um sistema de monitorização de tensões em tempo real. Era inovador, respeitador do patrimônio e, crucialmente, ficava dentro do orçamento. A Fundação aprovou o seu plano por unanimidade. Helena Vasconcelos tornou-se a sua mentora e aliada. O projeto do convento tornou-se a sua obsessão e a sua salvação. Para formalizar o seu trabalho, Sofia criou uma pequena empresa de consultoria. Registrou-a com o nome Estrutura Viva LDIA. O nome refletia a sua nova filosofia: tratar os edifícios antigos não como objetos mortos, mas como organismos vivos que precisavam de ser curados e fortalecidos para continuarem a viver. Durante o ano seguinte, Sofia passou a maior parte do seu tempo no Alentejo, supervisionando a complexa obra de reabilitação. Trabalhava diretamente com os artesãos locais, ensinando-lhes as novas técnicas, aprendendo com eles os segredos da construção tradicional. Era um trabalho duro, físico e intelectualmente exigente, e ela nunca se sentira tão realizada. Enquanto isso, chegavam-lhe notícias esporádicas da Almeida em Filhos. O projeto do resort no Algarve estava a ser um desastre. As soluções de fundação baratas, como Sofia previra, tinham falhado. Surgiram fissuras estruturais graves durante a construção, forçando a paragem da obra. O cliente internacional processou a empresa por incumprimento, exigindo uma indemnização milionária. A reputação da Almeida em Filhos, antes imaculada, estava em queda livre. Ricardo Amaral e o seu filho, Nuno, perante o desastre, demitiram-se, deixando Tiago a lidar sozinho com as consequências da sua ambição desmedida. A empresa foi forçada a vender ativos e a despedir dezenas de trabalhadores para sobreviver. Sofia ouvia estas notícias com uma distância clínica. Não sentia alegria pela desgraça deles, apenas uma melancolia profunda pela destruição de um legado que ela tanto se esforçara por construir. 2 anos após o seu despedimento, o convento de São Jerônimo reabriu como um vibrante centro cultural. O projeto foi aclamado pela crítica nacional e internacional, ganhando vários prêmios de arquitetura e engenharia de reabilitação. O nome de Sofia Almeida, associado à Estrutura Viva, começou a ser sinônimo de excelência e inovação na área do patrimônio. Pequenas fundações, municípios e até proprietários privados começaram a procurar os seus serviços. A sua pequena empresa começou a crescer. Contratou Miguel, o jovem engenheiro que a ajudara, que se despedira da Almeida em Filhos assim que pôde. Alugaram um pequeno escritório num espaço de coworking em Lisboa. Uma noite, o seu telemóvel tocou. Era a sua mãe. A sua voz estava embargada. Sofia, o teu pai, teve um ataque cardíaco.
está nos cuidados intensivos. O mundo de Sofia parou por um instante. Apesar de tudo, a notícia atingiu-a com a força de um soco. No hospital, o ambiente era pesado. Antônio Almeida jazia na cama, pálido e frágil, ligado a um emaranhado de tubos e monitores. Parecia ter envelhecido 10 anos. O seu irmão, Tiago, estava sentado a um canto, o rosto encovado pelo estresse e pela culpa. Quando viu Sofia, não conseguiu encará-la. Antônio abriu os olhos e focou-a com dificuldade. Estendeu uma mão trêmula. Sofia aproximou-se e segurou-a. A mão do seu pai, que ela sempre conhecera como forte e calosa, parecia agora a de um velho. Sofia! Sussurrou ele, a voz um fio. Perdoa-me. Sofia não respondeu de imediato. Olhou para o homem que a criara e que a traíra. Eu tive medo. Continuou ele, com esforço. Medo de ficar para trás. Medo de que tudo o que eu construí se tornasse algo que eu já não reconhecia. O Ricardo. Ele usou esse meu medo. E eu deixei. Eu sei, pai, disse Sofia, a voz suave. Não havia raiva nela, apenas um vasto cansaço. A empresa está quase perdida. O Tiago não consegue. Eu não consigo. Destruí tudo. Uma lágrima solitária escorreu pela sua face. Sofia apertou-lhe a mão. Você construiu a empresa do zero. Isso ninguém lhe tira. As empresas mudam. As pessoas cometem erros. Naquele momento, na esterilidade daquela unidade de cuidados intensivos, ocorreu uma espécie de reconciliação. Não um perdão total. Não um regresso ao passado, mas um reconhecimento mútuo da dor e da falibilidade humana. Sofia não voltou para Almeida e Filhos. A empresa acabou por ser vendida a um grupo de investimento internacional, que manteve o nome, mas mudou toda a gestão. Tiago aceitou uma posição menor na nova estrutura, uma sombra do diretor arrogante que fora. Antônio sobreviveu, mas retirou-se completamente da vida pública, passando os seus dias na casa de família, a cuidar do jardim. A estrutura viva, ele dá. Continuou a prosperar, tornou-se a principal referência em Portugal na sua área de nicho. Sofia nunca mais quis construir impérios. Encontrou a sua satisfação em projetos com significado, em salvar a beleza do esquecimento, em trabalhar com equipas pequenas e dedicadas. Encontrou um novo tipo de sucesso, mais silencioso e mais profundo, medido não em milhões de euros de faturação, mas na integridade das estruturas que salvava e na sua própria paz de espírito. O e-mail que recebera naquele hotel em Munique não fora o fim da sua história, fora de facto o início, fora a demolição violenta de uma estrutura condenada, que lhe permitiu construir algo novo, algo seu, sobre fundações que ela própria escolheu, testou e em que podia finalmente confiar.